Que a paz de Jesus esteja conosco. Nesse instante, iniciamos o programa Espiritismo em Ação. Hoje vamos conversar sobre um tema que interessa a praticamente todas as famílias. É o tema adolescência. Para conversar conosco, temos aqui Bárbara Pessoni, pedagoga e dirigente da Associação Espírita Casa da Esperança, de Inhumas, Goiás. Seja bem-vinda, Bárbara. Olá, Larissa. Olá, amigos telespectadores. Que Deus nos abençoe o diálogo desse momento. Então, como já havíamos dito, o tema de hoje é a adolescência. E aí, Bárbara, nós queremos começar com a seguinte pergunta. Quais os sinais físicos e principalmente psicológicos que denotam o início do período da adolescência? Muito bem. O período da adolescência é um período de maturação do espírito reencarnante. É um período da existência física desse espírito que, com o passar dos anos, na saída da infância, esse período se inicia sem uma data fixa. Mas Joana de Ângeles nos diz que por volta dos 12 aos 14 anos se inicia a fase da adolescência. Só que esse período, ele demonstra transformações não só físicas, são transformações muito notadamente psicológicas, que denotam o amadurecimento do corpo devido ao assenhoramento do espírito do seu corpo físico. Então, os sinais físicos, eles são muito claros, né? Na menina, algumas modificações fisiológicas, no menino também, né? A modificação do tipo físico, mas essas transformações que passam também pelo amadurecimento do seu aparelho reprodutivo, traz consigo transformações psicológicas, que as famílias que convivem, os educadores que convivem com os adolescentes, têm muita clareza em perceber essas modificações. Esses sinais, eles vão e variam muito de espírito para espírito, de individualidade para individualidade. E isso demonstra-se claramente na personalidade desse adolescente, né? Alguns se retraem, né? Se tornam mais tímidos do que eram quando crianças. Outros demonstram comportamento agressivo. E esta agressividade, nós devemos frisar, não é uma característica, podemos assim dizer, própria na sua condição total da adolescência, é uma característica do espírito, né, que o educador, o pai, o professor precisa ter clareza na condução da educação desse adolescente. Nesse período de adolescência, né, de profundas transformações assim, físicas, psicológicas, existe uma maior influência espiritual sobre esse jovem? Essa pergunta, Larissa, nós nos deparamos com ela na nossa prática pedagógica, né, na lida na casa espírita de uma forma muito intensa. A doutrina espírita ela nos ensina que no período, André Luiz coloca isso de forma muito clara quando ele fala da glândula pineal, lá no livro Missionários da Luz. Ele fala que o período da adolescência marca uma maior ação, uma maior atividade da glândula pineal, né, no desenvolvimento fisiológico do corpo físico. E essa glândula pineal, ela é responsável pelo desabrochar das faculdades sexuais, os potenciais sexuais da alma. E por potenciais sexuais, nós não devemos entender somente a questão do sexo, mas as capacidades realizadoras do espírito. Então, neste processo, neste momento, a mediunidade desabrocha neste adolescente, se colocando de uma forma muito exuberante em alguns casos. E esse processo de influenciação, abrindo campo para uma maior influenciação espiritual nesse adolescente. Aí entra o papel do educador na questão da condução dessa mediunidade, da educação mediúnica desse jovem. Porque o adolescente, ele tem condições, plenas condições, de produzir no campo do bem, desde que orientado, desde que bem conduzido. Nas nossas casas espíritas, nós vemos alguns jovens trabalhando na área mediúnica,
né? Eles passaram pelos cursos doutrinários, receberam a capacitação adequada para trabalharem mediunicamente. Então, nós percebemos que o jovem, o adolescente, ele tem totais condições de colocar os seus potenciais espirituais a serviço do bem. Nós encontramos na literatura espírita diversos exemplos de jovens que colocaram a sua mediunidade a serviço do Cristo. Nós vemos na literatura em geral exemplos como Joana d'Arc, como o próprio Chico Xavier, né, como as médiuns que auxiliaram Kardec na codificação do Espiritismo. As médiuns que auxiliaram Kardec na codificação espírita tinham 14 e 17 anos. Eram jovenzinhas que se colocaram a serviço de Jesus e cumpriram uma tarefa importante na materialização dos livros que consolam até hoje a humanidade como um todo. Bárbara, pensando nisso, né, num período de mais abertura do jovem, do seu psiquismo para o mundo espiritual, qual a importância de se frequentar uma religião para o adolescente? Muito bem. Nós encontramos muitas famílias que se colocam relutantes em apresentar uma religião ao adolescente. Muitas famílias que se colocam com dificuldades de traçar um rumo religioso para o seu adolescente, para o seu jovem. Mas nós percebemos que a religião, a doutrina espírita nos ensina que a religião, ela harmoniza os potenciais da nossa alma. Os nossos patrimônios culturais, espirituais e morais se harmonizam. Isso é importante no processo de individuação do ser, de formação do caráter, de formação da personalidade. Então a religião, a prática religiosa, ela tem um papel fundamental na solidificação dos valores do jovem. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já. Continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje.
Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação. E hoje o tema abordado é adolescência. Bárbara, qual a importância do diálogo entre pais e filhos adolescentes? Como a doutrina espírita pode auxiliar nessa relação entre gerações tão diferentes? Muito bem. A doutrina espírita ela nos mostra que esse conflito entre pais e filhos não é meramente um conflito de gerações. É um conflito espiritual, muitas das vezes. A doutrina espírita nos ensina que no seio da família reencarnam desafetos do passado, que com a bênção da reencarnação, com a bênção da convivência familiar, tem oportunidade de aparar as arestas e limar, aparar os defeitos para conseguirem harmonizar as suas vidas prosseguindo no caminho do bem. Então, esse conflito entre pais e filhos, ele na verdade ele vai além do desentendimento de gerações. E quem educa, quem conduz o adolescente, no caso os pais, os responsáveis, precisam ter essa compreensão de que muitas das vezes as dificuldades de relacionamento, elas têm caráter também espiritual e que requerem no seio da família, né, na convivência familiar, a bênção da reflexão evangélica, da oração, do cultivo de virtudes importantes como a paciência, como o diálogo, né? E principalmente a educação pelo exemplo. O exemplo, ele arrasta a criatura a fazer o que se solicita, porque a ação ela demonstra o como e o que fazer. Então, no processo de diálogo familiar, no processo de convencimento, muitas das vezes, é preciso que o educador, que o pai, que o familiar tenha consciência de que as suas ações também educam. Muitas vezes o adolescente vê esse diálogo, a proposta do diálogo entre pais e filhos como algo invasivo, às vezes como uma vigilância excessiva, né? Como é que o adolescente deve encarar esse momento de diálogo? Partindo dessa premissa, nós temos que encarar o diálogo não como um ritual. Não existe o dia do diálogo, né? Na sexta-feira o pai senta com o filho, meu filho, hoje é dia de nós conversarmos. Dessa forma artificial, nós nunca conseguiremos chegar a um entendimento verdadeiramente efetivo. O diálogo entre pais e filhos, ele deve se estabelecer na convivência diária, porque é um processo de confiança, Larissa. É um processo em que o adolescente, em que o pai, em que a mãe, em que os irmãos entregam a sua alma, entregam as suas vidas, a confiança no outro. Então, o adolescente, muitas das vezes, ele encara esse processo de diálogo como um processo invasivo, porque muitas das vezes ele não foi bem construído, ele não foi bem alicerçado nas bases sólidas da confiança, do amparo, do querer ajudar. Então, a doutrina espírita, ela nos mostra, através de Meimei, lá no livro Ideal Espírita, num texto muito bonito, muito belo, que se chama Rogativa da Juventude, em que Meimei discursa como se fosse um adolescente, em que ele pede, não me fales apenas, ensine-me como fazer. Então, o diálogo, do ponto de vista do adolescente, ele precisa ser algo em que ele se sinta amparado e não simplesmente fiscalizado ou forçado a algo. Mas quando nós nos dedicamos à educação, resolvendo fazer junto, compartilhando experiências, esse processo de diálogo do ponto de vista do adolescente, ele se transforma em algo prazeroso e principalmente que confere segurança ao relacionamento familiar. Nesse processo de diálogo, é natural que surjam temas um tanto polêmicos, como por exemplo, drogas, sexualidade, violência. Então, quais as condições necessárias para estabelecer um diálogo tranquilo quando vai se tratar de temas assim, né? Que são temas cotidianos, não obstante serem temas bastante polêmicos. Uhum. E como é que a doutrina espírita pode permear esse diálogo? Com certeza.
A questão 208 do Livro dos Espíritos, nos coloca que a missão dos pais é de conduzir, de desenvolver as potencialidades espirituais do filho. Então, quando nós tratamos desses assuntos, nós estamos nada mais, nada menos do que conduzindo, de que educando o espírito. Nós precisamos encarar os nossos filhos não como simplesmente o fruto de um relacionamento entre os pais, mas principalmente um espírito reencarnante que antes de ser nossos filhos, são filhos de Deus e que foram colocados sob a nossa guarda para que nós pudéssemos tutelá-los à luz do Evangelho de nosso Senhor Jesus. Um exemplo, Larissa, muito interessante dessa abordagem de temas atuais, podemos assim dizer, nós vamos encontrar lá no livro Os Mensageiros. A dona Isabel, quando ela conduz um culto do Evangelho no lar com os seus filhos. A metodologia que ela utiliza é muito interessante. Ela solicita que um dos filhos, que encontrava-se inclusive relutante, ela solicita que um dos filhos leia uma manchete de jornal. E depois da leitura dessa manchete de jornal, de um caso que aconteceu, ela passa a conversar, a dialogar com os filhos, sob a luz da doutrina espírita a respeito daquela temática. Então, os pais, os educadores, precisam também se fortalecer em fé, em conhecimento, em prece, nesses instantes, para que as suas palavras sejam de modo a esclarecer e não provocar mais dúvidas e mais conflitos, né? E principalmente constrangimentos no olhar desse jovem. Nós iremos agora para um breve intervalo e voltamos já com o programa Espiritismo em Ação. Continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje.
Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação e o tema de hoje é adolescência. Bárbara, como a doutrina espírita pode auxiliar o adolescente a passar por períodos de escolhas importantes e tomar algumas decisões que trarão consequências muito grandes para a sua vida no futuro? A doutrina espírita, ela nos ensina que o fortalecimento da alma, ele advém da segurança na confiança em Deus. Então, a doutrina espírita pode auxiliar o jovem de diversas formas, o adolescente de diversas formas. Primeiro, mostrando que no refúgio da prece, ele irá encontrar bases seguras para que ele possa se conduzir na existência. O conhecimento da reencarnação, da lei de causa e efeito, de que tudo se encaminha para o bem, de que todos nós fomos criados com a condição de sermos perfeitos. A nossa natureza espiritual é divina, logo nós somos espíritos perfectíveis. O jovem, quando ele compreende a sua realidade espiritual, ele tem condições de se colocar melhor perante as incertezas do caminho, lembrando-se que as dificuldades da vida, elas são condições passageiras e são condições necessárias ao aprimoramento seu enquanto espírito reencarnado. Esse momento de escolhas da adolescência é um período planejado pelo nosso Pai Celeste para fortalecer o espírito para suas experiências na vida adulta. Então, a doutrina espírita, ela nos auxilia quando nos ensina a trilhar os caminhos da vida com confiança na providência divina. Bárbara, nesse sentido, né, de tomar decisões, de fazer algumas escolhas de vida, qual a importância do trabalho de caridade para o jovem? Nós temos o costume de falar que o trabalho no bem, ele é uma terapia. Nós nos lembramos de um caso, de uma história contada por Neio Lúcio na coleção A Vida Fala. O título do caso é O Remédio Imprevisto, em que ele fala da história do príncipe Julião, que era um jovem doente, mirrado e que trazia muitas preocupações para o seu pai, que era o rei daquele povoado. E que surge então um sábio que se dispõe a curar as moléstias daquele jovem, mas que ele coloca uma condição, de que fosse dada a ele toda a autoridade sobre a vida daquele príncipe. O rei, muito preocupado com a condição de seu filho, cede então à solicitação do sábio. E então o sábio começa a educar o príncipe Julião através do trabalho. Começa a colocá-lo para realizar pequeninas tarefas, distribuindo atividades para que ele se mantivesse ocupado, mantivesse a sua mente ocupada e as suas mãos operosas. Ao fim de um tempo pré-estabelecido, o sábio devolve o príncipe Julião ao seu pai, corado e feliz. É a bênção do trabalho. E nós vemos nas nossas casas espíritas, nas atividades que desempenhamos, que o jovem tem um potencial realizador imenso, que precisa ser colocado a serviço de Jesus. Nós vemos exemplos como o trabalho Humberto de Campos, como a Caravana da Caridade, como a própria Concafras, em que nós vemos diversos jovens, centenas de jovens, saindo às ruas levando o consolo da doutrina espírita, indo para os postos de assistência, auxiliar aqueles que necessitam, distribuindo bênçãos em nome de Jesus e demonstrando que a juventude, que a adolescência, não é um período problemático. É um período, sim, de realizações, de canalizações de energias que precisam ser bem direcionadas e que, com certeza, renderão frutos saborosos para a posteridade. Nós iremos agora assistir uma matéria sobre o tema de hoje. Acompanhe conosco. E para discutir o assunto de hoje, que é a adolescência, convidamos os especialistas, os próprios adolescentes. E para começar o nosso bate-papo, a pergunta clássica: o que é a adolescência?
A adolescência é um período de transformações, onde a gente vai descobrir o que é certo pra gente e ter uma nova visão sobre o mundo, né? Descobrir a realidade do mundo. Na adolescência também a gente tem noção de nossos gostos, direciona a nossa vida e da noção da responsabilidade. Muitas pessoas, muitos adolescentes, não sabem, não se informam sobre essa fase que é tão difícil, né? Tanto para nós quanto para os pais, né? Agora, nós que estamos aqui na Casa Espírita, a gente é sempre bem informado e aí a gente faz várias oficinas, várias dinâmicas, né? Que aí nos ajudam a esclarecer essa fase e a passar a nossa adolescência de uma maneira bem mais fácil. Encontros com CAFAS é um meio de aumentar nossos vínculos de amizades. Conhecemos pessoas de outras cidades, até mesmo de outros países, de outras regiões. A Casa Espírita acaba esclarecendo pra gente o que a gente... Não o que a gente pode e não pode fazer, acaba esclarecendo o que é bom pra gente fazer na nossa idade, o que não é tão bom assim. Ela auxilia, né, a gente no que escolher e quando escolher. Bárbara, nós conversamos sobre o potencial criador do jovem, né, da quantidade de energias que esse jovem tem para empregar no trabalho no bem e que tipos de obras, de livros podem orientar os educadores, os pais e o próprio adolescente a trilhar esse caminho. Muito bem. A doutrina espírita ela traz uma série de obras que norteiam o processo educativo da criança e do jovem. Mas a editora Alta de Souza, ela fez uma compilação dessas obras, produzindo esse livro aqui, Uma Adolescência, um Desafio para Pais Educadores. Essa obra, ela traz compilações de obras fidedignas, obras confiáveis da doutrina espírita, que trazem contribuições importantes para o processo educativo do jovem, a condição existencial desse jovem, desse adolescente, e algumas orientações para que os pais, os professores, os educadores como um todo, possam lidar melhor com essa fase da vida. E também, quando nós falávamos de trazer discussões a respeito de temas atuais com o adolescente, a editora Alta de Souza lançou uma série muito interessante de livros voltados para o público jovem. Nós temos aqui o livro O Jovem e o Sexo. Faz parte dessa série também o livro O Jovem e os Vícios, O Jovem e a Doutrina e O Jovem e os Vícios, O Jovem e a Doutrina, O Jovem e o Sexo. Então, essas obras, elas trazem contribuições importantes para que o jovem possa compreender melhor a sua fase de existência e se colocar perante as dificuldades. Além dessas obras, existem obras também publicadas pela editora Alta de Souza que subsidiam o trabalho, a prática pedagógica com o adolescente na Casa Espírita. Alguns livros muito importantes que nós vamos encontrar no site www.ocentroespírita.com. Realmente o assunto de hoje é muito vasto, não é, Bárbara? Nós podemos aí encontrar, não só no site, mas nas livrarias espíritas, os livros da editora Alta de Souza. O site vai nos informar melhor de quais casas espíritas possuem esses livros, né, essas obras. E nós finalizamos o programa de hoje, agradecendo a sua presença no programa Espiritismo em Ação, agradecendo também a presença do telespectador conosco. E caso você queira saber mais sobre o tema de hoje e sobre oportunidades de trabalho no bem para o adolescente, acesse o site www.ocentroespírita.com. Muita paz e que Jesus nos abençoe.